Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa casa de oração e trabalho. Eu vou apresentar a mesa dessa noite. À minha direita, a nossa palestrante é a Sueli Belfort, trabalhadora aqui da casa. À minha esquerda, a nossa irmã Rejane vai fazer a prece inicial. Eu me chamo Fátima, sou também trabalhadora aqui da casa. Todas as quartas, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E a nossa irmã Sueli vai conversar conosco sobre o capítulo 4, item 18, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Eu vou pedir para a nossa irmã Rejane fazer a prece inicial. Boa noite a todos, amados encarnados que se encontram aqui nesta casa de amor, oração e trabalho. Vamos elevar nossos pensamentos no Senhor Jesus e agradecer. Agradecidos estamos no Senhor neste momento, porque estamos unidos e realmente no teu nome, para mais um trabalho nesta casa de amor, oração e trabalho e estudo. Essas nossas ligações. Dessa paz, desse amor, vamos levar a todos a paz e o amor de Cristo, a todos que estão nas ruas, ou mesmo em casa. Que Deus abençoe, protejam, ajude. E Nossa Senhora envale o seu nome sagrado todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, psicológicas, outros problemas de saúde, que Nossa Senhora envale a todos. Jesus abençoe e proteja cada um de nós. Visite as casas das mães que estão aflitas, chorando por seus filhos terem voltado à pátria espiritual. Que Deus enxugue cada lágrima e console cada coração. Senhor Deus, te pedimos, escute, Senhor, tenha misericórdia, todas as preces e pedidos que aqui foram dirigidas esta manhã e nesta noite. Que o Senhor olhe a misericórdia a cada um de nós e atenda às súplicas e às necessidades de cada um, conforme a necessidade de nós. Que assim seja. Deus nos abençoe, Senhor, sobre nós. Que Deus seja louvado. Passa a palavra, nosso irmão, está feito o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Prorrogativa de prece da nossa irmã, damos por iniciado a reunião pública da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Vamos para os avisos. Nós pedimos aos irmãos e irmãs que desliguem ou silenciem os seus celulares, para que possamos permanecer nessa vibração de amor, de luz e de paz. Sábado nós temos a sopa fraterna. Todos os irmãos e irmãs que quiserem conhecer esse trabalho maravilhoso, trabalho de amor, começa às 8 horas, aqui na nossa instituição. Aceitamos também doações de ossos, pães, e também os irmãos vivem, para confraternizar conosco, para ver como é que o trabalho é feito, porque nós não damos só o pão material, mas damos também o pão espiritual, o amor, o acolhimento dos irmãos quando eles chegam aqui. Domingo nós temos a campanha do quilo, a preparação é aqui, na nossa instituição, faz a preparação aqui e vamos para o GPA. Quem vem pela primeira vez, não se preocupe, sempre vão 2 legionários, né? Nós vamos arrecadar alimentos para ajudar os nossos irmãos. Vamos ter também um encontro dançante das mães, dia 4 de maio, ingressos R$20, falar com a diretoria da casa, é no Espaço Verde. Nós vamos ter um evento, né, de uma peça e a nossa irmã Sueli, ela vai dar maiores informações. Boa noite, gente. Eu vou usar o artifício da minha voz, graças a Deus. Deus me presenteou com a voz um pouco, para economizar o microfone. Essa peça é uma peça muito interessante, é feita por um grupo espírita chamada Sal de Teatro. Nós ensaiamos
terças, quintas à noite e sábados praticamente o dia todo. O título é Penúltimo Ato. Fala da atual situação do nosso planeta. Como estamos tratando o nosso planeta? É uma peça para refletir como estamos cuidando daquilo que é nosso, que Deus nos deu de presente. Fala sobre a poluição, fala sobre a sabedoria, fala sobre a ganância, que é o papel que eu faço, fala sobre o consumismo desenfreado. Então é uma peça muito bonita, estará sextas, sábados e domingos durante todo o mês de maio. E a casa aqui vai ficar vendendo os ingressos com o senhor Fernando Almeida. Betânia me falou que seria com ele. Então, a partir de sexta-feira, eu estarei trazendo os ingressos. Quem quiser adquirir, já adquire aqui pela casa, que o percentual é revertido para as obras da casa. Então, o teatro é Apolo, tem um cartaz ali no final, naquela plaquinha branca ali, e tem telefone para mais informações. É uma peça muito bonita, tem umas partes engraçadas também, mas ela é para refletir. Muito obrigada. R$30, esqueci de dizer o preço, R$30. E o valor do ingresso é R$30. Nós também temos a livraria. Os irmãos podem visitar. Temos livros a preços acessíveis. Para a nossa harmonização, vamos ler o Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 20, o companheiro. Não desviais tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, Jesus, né? Isso foi dito em Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres. No centro das leis que regem a vida, no recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai. O filho, no caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia a teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensão e desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Que nós possamos aprender cada dia mais o Evangelho de Jesus, porque ele transforma vidas. Vou passar a palavra para a irmã Sueli. Agora eu vou usar o microfone. Boa noite. Eu nem dei boa noite, olha que coisa. Gente, é uma satisfação muito grande poder estudar a nossa doutrina, compreender os fatos que nos trouxe aqui. Hoje estamos diante desse ponto, os laços de família. E aí Fátima faz um prefácio bem interessante que tem toda a ligação com o que a gente vem estudar. Eu não sei vocês, mas eu bem antes de ser espírita, eu me perguntava, sim,
Porque eu nasci com esses irmãos. Éramos comigo 7. Por que eu tenho esse pai e essa mãe? São perguntas que durante a minha adolescência perduraram e eu nunca entendia. E eu tinha uma afinidade com a irmã Sônia, que a gente até fisicamente se parece. E por que eu gosto mais de Sônia do que das minhas outras irmãs? Não é gostar e deixar de gostar das outras. Mas com essa minha irmã Sônia, eu tinha uma afinidade na época que as meninas brincavam de bonecas. Né? Não é o caso hoje. As meninas hoje praticamente não sabem mais nem o que é boneca. Mas são outros tempos. E eu ficava me perguntando, e quando ela chorava ou tinha algum problema, aquilo me afetava com grande profundidade. Já as outras irmãs, eu compreendia, mas não me tocava tanto. E com o passar do tempo, a gente vai sendo beneficiada pelo estudo da doutrina, porque cada um de nós que aqui está, não estamos por acaso. Nós passamos por problemas ou somos convidados a vir a frequentar uma casa como essa. E uma das coisas que mais nos traz aqui são os problemas, que é ser físico, moral e espiritual. Isso é uma coisa maravilhosa, porque estamos aqui, numa casa como essa, desfrutando de várias coisas boas, benéficas, como o estudo, como campanha do quilo, como o enxoval, como o tratamento fluídico da maca. Então, todas essas coisas são benéficas e vêm de quê? De um problema. É a resposta para o problema, né? E aí a gente pergunta, o que foi que eu fiz para merecer essa encarnação tão cheia de problemas? Porque eu caí numa família cheia de dificuldade financeira. Outros são beneficiados por uma família extremamente amorosa, carinhosa. Todo mundo são verdadeiros irmãos, pai e mãe, né? Todos são solidários. Porém, tem outros, né? Que 5, 6 são todos irmãos, todos são amigos, mas tem um que geralmente a gente costuma chamar de ovelha negra, né? É um termo jocoso, mas tem muitas pessoas que ainda chamam ovelha negra. Por que será? Aí a gente é beneficiado pela doutrina espírita, com o Pentateuco kardeciano, e vem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, do item 18 ao 23, onde a gente diz assim, onde o livro diz assim: os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Unicidade da existência? O que é isso? Será que a gente tem uma só existência? Essa é uma pergunta, tá? Vou fazer 2. Será que a gente só tem uma existência? Essa é a hora que vocês me ajudem e respondem, tá? Vou perguntar de novo. Será que a gente só tem uma única existência? Minha gente, que maravilha. Muito bem, palmas para vocês. Então, a gente está aqui para progredir, evoluir, né? E o ponto inicial é a família. Aquela família que nos cerca de amor, de carinho, de problemas. Tudo isso é um caminhar da vida. Eu costumo dizer, de forma engraçada, mas eu costumo dizer que nós estamos numa eterna escada. Cada um de nós está num degrau da suposta escada. Aí a gente sobe um degrau e, ai meu Deus, esse problema, esse que a gente estaciona naquele degrau. A gente não cai, não regride, mas a gente estaciona naquele degrau. Aí vem um problema familiar, a gente ajuda, a gente compreende, a gente tem amor, aí a gente já sobe mais um degrau e traz aquela irmã conosco. Nós nos ajudamos. Eu,
por pedir ajuda ao pai, e ela por me ajudar, e eu por ter aceito a ajuda dela. Isso se chama evolução espiritual. E é dentro desse tema que a gente vai ver justamente como é o processo. Bom, a reencarnação permite que os espíritos retornem ao convívio de entes queridos para fortalecer os laços de amor, que é o único sentimento que tem tudo a ver. Sem amor, a gente não constrói nada. Sem amor, a gente não progride. Se a gente está num plano terra para evoluir, precisamos de amor, de compreensão, deixar aquele sentimento egoísta, tudo meu, só para mim, deixar ele em vidas pretéritas, se é que algum de nós tivermos aquele sentimento. Acredito que aqui ninguém teve em outra vida. Então, esse sentimento veio para fortalecer o laço de amor, reparar erros do passado e evoluir junto espiritualmente. As afinidades e desafios familiares são vistos como oportunidade de crescimento. É aquele pai que muitas vezes chega em casa, não compreende os filhos, não compreende a mulher. Gente, a gente está numa época que o feminicídio parece que virou moda. É um absurdo a quantidade de mulheres que têm deixado sua existência porque o homem veio e matou. É tanta atrocidade. A gente viu agora recente um homem vizinho ao pai de uma menina de 13 anos, salvo engano, que era apaixonado pela menina, sequestrou a menina e a matou. É um absurdo. O que é que está faltando nas pessoas? Amor. Amor. Porque quem tem amor, tem Deus no coração, tem Deus no pensamento e principalmente nas ações. Quem tem amor perdoa, quem tem amor entende, quem tem amor faz reflexões. Por que eu estou agindo assim? Vai passar um programa aí na televisão, não sei se passou ontem, onde no Globo Repórter parece, que a entrevista são os homens. Por que os homens estão fazendo tanto isso? Vocês que são homens aí, reflitam, passe esses ensinamentos para os seus outros colegas homens também. E nós, mulheres, vamos ter mais vez e voz. Precisamos nos unir mais, porque uma unida com a outra fortalece, se fortalece, né? E a gente precisa passar por essa encarnação para daqui sairmos melhores. Temos que evoluir, evoluímos de qualquer maneira. Mas a que custo? A que preço? Quanto tempo vamos passar aqui? Reencarnações, 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 e a gente não se melhora. Porque a gente ainda está preso naquela materialidade, entendeu? Então a evolução é necessária, o amor, no sentimento maior que Deus nos deixou. Se tivéssemos apenas uma existência, como explicar as relações familiares tão profundas ou, em alguns casos, tão difíceis? Eu tenho uma prima que ela tem um amor que irradia na família. Quando ela chega, ela parece, sabe aquela luz que você traz consigo? Eu acho ela a coisa mais linda do mundo. É uma pessoa de uma evolução. Ela é católica, apostólica, romana. É daquela que vai com um véuzinho para a igreja. Não sei se ainda vão com os véuzinhos para a igreja. Mas ela é daquela que se ajoelha, que faz promessa. Olha, você vai ficar boa, eu vou fazer promessa para você. E ela acredita nisso. A força dela, do amor dela é tão grande e tão bonito de se ver que comove a todos nós que fazemos parte da família dela. Ela realmente é aquela pessoa que quando chega, muda. Do mesmo jeito que tem pessoas, ixi, Maria Fulana chegou, todo mundo sai de perto. Não tem alguém assim, né? Geralmente, em algumas famílias tem.
aquela pessoa, nossa senhora, ela veio. Tu convidasse ela, foi, para que tu convidasse? Aí todo mundo já, oi, tudo bem, como é que vai? E a pessoa vai se afastando, né? Vai se afastando, daqui a pouco todo mundo está lá no portão, prestes a ir embora. Mas são essas pessoas que a gente tem que aprender a conviver. É fácil? Não, não é. Mas é um exercício da gente para a gente se melhorar. É justamente essa pessoa difícil que mais a gente precisa de se chegar e que mais a gente precisa de fazer prece por ela. Tanto a gente ajuda ela a evoluir, como ela nos ensina alguma coisa. Alguém sempre tem alguma coisa para passar para nós. Seguindo aqui, eu consultei o Livro dos Espíritos, eu não sei para que eu faço isso, e no Livro dos Espíritos, e ele diz o seguinte, na pergunta 166, ele faz a seguinte pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? A gente recebe o presente de Deus, que é a vida. E graças a Deus, com esse presente vem o quê? O esquecimento de vidas passadas. Imaginemos se de repente eu descobri, eu e Fátima aqui, que a gente se conhece há alguns anos, que nós fomos inimigas ferozes de vidas passadas. Aí a gente ia ter essa harmonia? Impossível, né? Imagine todo mundo dentro da sua casa, pai, mãe, filho, sogro, sogra. Se você tivesse a sabedoria não, de repente você soubesse que aquele pai foi quem te matou em vidas passadas. Que serventia teria isso? Por isso, nós recebemos de presente o esquecimento de vidas pretéritas, para justamente nessa oportunidade dessa vida tentarmos melhorarmos. Então ele responde aqui: suportando a prova de uma nova existência. Sejamos fortes, sejamos destemidos, sejamos amor, a essência do sentimento de Deus, para passar por tantas encarnações que se façam necessária da melhor forma possível. E na pergunta 167 ele faz: qual o objetivo da reencarnação? Olha, a 166 ele pergunta: a alma que não alcançou a perfeição, como acaba de depurar-se? Uma nova reencarnação. E a 167, qual o objetivo da reencarnação? Aí ele diz: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem que, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça? A gente vê, poxa, fulaninho tem a idade, morreu tão novo, isso é um absurdo. Tem gente até que fala contra Deus. Que Deus é esse que levou meu filho em tenra idade? E a gente se revolta, né? Se revolta porque nenhum pai está preparado para enterrar o filho, mas os filhos, muitas vezes, se solidariza também com a morte de sua mãe. Aquela mãe que foi sinônimo de amor, de carinho. Aquela mãe que segurou o filho a vida toda, deu por ele dias e horas de sono. Quanta mãe, quanto pai deixou de comer para dar seus filhos? São os verdadeiros pais, né? Agora, nem sempre os filhos deixam para satisfazer os pais. Também é uma outra realidade, que infelizmente a gente se depara. Em contrapartida, tem muitos filhos cujo objetivo da sua vida é melhorar a sua vida para propiciar ao pai ou à mãe um conforto. Sem deixar de lembrar que o conforto material é fácil, basta você ter o dinheiro. E o conforto espiritual? Aquela mão amiga que visita seu pai, que visita sua mãe, que não o joga nos asilos com a desculpa de eu não tenho tempo. Eu tenho uma irmã, essa Sônia,
que nós temos uma tia que ela, em junho agora, vai fazer 108 anos. 108 anos. Ela hoje cria minha tia. Minha tia veio do interior para tirar o resguardo da minha mãe com Sônia. E foi ficando, ajudou com todos nós. Sônia teve um filho, ela cuidou do filho de Sônia e agora a Sônia cria ela. Eu acho a união delas a coisa mais linda do mundo. É uma união de amor. Ela cuida dela como se ela fosse filha. Isaura é filha de Sônia hoje, né? Porque com 100 e poucos anos ela não enxerga mais, ela não anda mais, mas tem suas necessidades fisiológicas, o banho para tomar, e tudo isso Sônia faz. Se aposentou no tempo certo e se dedica o dia todo para a nossa tia Isaura. Nenhum de nós vai lá cuidar. Aí a gente tem a desculpa. É porque eu moro aqui em Olinda, você mora no Ibicé. E meus outros irmãos que moram mais próximos, ninguém vai. E a gente fica olhando assim, isso é um resgate de vidas pretéritas. A conta aí está fechando. O amor venceu o amor. E não tem dor no corpo, porque Isaura é uma mulher pesada, uma dor no corpo que faz Sônia parar. É 100% amor. E eu muitas vezes, quando a vejo, eu fico assim olhando, nossa, é muito amor que impera aí. Muito amor, amor sincero e verdadeiro. Ninguém pode cuidar dela, só ela não permite. Não, deixa. Quer uma ajuda, Sônia? Quando eu vou lá, quer uma ajuda? Não, você não sabe o que ela gosta. Aí a gente vê aquele carinho, aquela coisa. Então, aí a gente já vai vendo qual o objetivo da encarnação. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Aí ele vê análise de três tipos de encarnação. A expiação, que é o resgate por meio da dor, de erros cometidos de outras existências. A aprovação são provas voluntárias, solicitadas pelo Espírito, das quais, se bem-sucedidas, bem suportadas, resultarão em seu progresso espiritual. E missão é a realização de qualquer tarefa, de pequena ou grande relevância. E a gente sabe que a Terra é um planeta de provas e expiações. E aí na pergunta 168, ele pergunta assim: o número de existências é limitado ou o espírito se reencarna perpetualmente? Ora, a gente sabe que a gente já teve outras vidas. Eu não sei vocês, às vezes me vem à tela mental uma lembrança tão longínqua de alguma coisa que eu já vivi, que eu não me lembro o quê, nem aonde. Eu sei que foi em algum lugar frio, e muito frio. Onde, como, quando, não sei. Nem sou dessa desmiuçando, perguntando. Só que essas lembranças me fazem muito bem, entendeu? Então, quando ele pergunta aqui, o número de existências é limitado ou o espírito se reencarna perpetualmente? A resposta está aí, mas eu quero ouvir de vocês. Vocês acreditam que a gente já teve vidas passadas? Sim. Perfeitamente. Senão, o que estaríamos fazendo aqui? Tivemos várias e várias encarnações, né? Então, a resposta: a cada nova existência dá um passo no caminho do progresso. Isso é maravilhoso a gente saber. E, ao mesmo tempo, preocupante. Se eu sei que o mundo está em progresso, Nossa Senhora, como era há uns 100 anos atrás? Como eu era em vidas passadas? Se nessa encarnação eu ainda passo por isso, como será que eu era? Se eu estou em progresso, não é para a gente ficar aperreado, não, mas é para a gente refletir um pouco.
Então, vamos nos melhorar, né? Vamos fazer nossa reforma íntima para quando daqui sairmos melhor. Eu, brincando, tenho mania de dizer, quando eu reencarnei, eu trouxe várias malas, dezenas e milhares de malas. Cada mala, um defeito, 2, 3, 4, centenas e milhares de defeitos em cada mala. Eu espero que Deus me ajude para eu deixar pelo menos algumas malas e não trazer mais outras malas para as próximas encarnações. Então ele diz aqui, a cada nova existência dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas de vida corporal. Que maravilha, né? Um dia seremos anjos. Aí 69. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? A gente sabe que tem espíritos encarnados mais evoluídos. O Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, né? Eles será que precisam do mesmo número de encarnação que nós outros, que ainda estamos engatinhando, subindo um degrau na escada, parando, subindo outro, parando? Vamos ver o que ele diz aqui. Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas, mas as encarnações sucessivas são sempre numerosas porque o progresso é infinito. Não tem coisa mais prazerosa do que a gente saber disso. Estamos em evolução. O desenvolvimento é infinito. Se eu escorrego nessa encarnação, eu vou ter novas oportunidades. Mas muito é cobrado de quem muito sabe. Se a gente, pela doutrina espírita, tem ciência de que a gente precisa se despojar dos sentimentos que nos faz atrasar a vivência, a gente tem que fazer o quê? Reforma íntima. Então, quando a gente estuda, a gente tem ciência disso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me despojar dessas coisas que me fazem mal. E a gente sabe que faz mal da gente. Porque aqui, ó, o nosso cérebro, ele começa a nos mostrar. Esse caminho que você está pegando não é um caminho saudável. A gente começa logo com dor no estômago. Quando a gente faz uma coisa errada, não dá uma dor no estômago. Não é? A gente fica conflituoso, dá dor de cabeça, dá dor no estômago. Porém, quando a gente faz as coisas certas, a gente sente um alívio, parece flutuar. Mas isso aí é real. Aí tem aqui, provas e expiações. As provas e expiações a que estão submetidos os espíritos decorrem de compromissos pregressos de vidas passadas. Tais compromissos são vulgarmente chamados de dívidas. Aí a gente diz, né? Eu trouxe muita dívida de vidas passadas, quero ver se pago a condição de encarnar numa família para eu redimir meus erros, cujos correspondentes processos de reajustes chamam de educativo. Toda essa família que nos recebe é com o intuito de progredir e nos educar, né? Porque um pai e uma mãe é dado para educar um filho. Não é na escola que tem que educar o filho, não. O filho tem que ir para a escola já educado. Olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, né? Porque deixar a educação para os professores é se isentar de sua obrigação. E a obrigação dos pais é educar o filho, conduzi-los pelos bons caminhos, porque nós recebemos os filhos com missão. Seguindo aqui, a pergunta 205 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte questionamento. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Isso é tão contraditório. Como acreditar em Papai Noel? Mas quem quiser acreditar em Papai Noel pode continuar, né?
Mas isso vai de encontro com tudo aquilo que a gente estuda na doutrina espírita. E a resposta? A reencarnação amplia os laços de família, em vez de destruí-los, baseando-se no parentesco em afeições anteriores. Olha, eu tenho Fátima, que foi minha irmã em outra encarnação. E nós tivemos uma afinidade. Então, nessa encarnação, há possibilidade de a gente vir como irmã? Sim. Como prima? Sim. Dentro do seio familiar? Sim. Porque essa afinidade que nos fez unir na vida corpórea, quando daqui nós partirmos, a gente vai se encontrar lá, no mundo espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Então, voltando aqui, a reencarnação amplia os laços de família, em vez de destruí-los, baseando-se no parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros da mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois o vosso vizinho ou o vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi vosso amigo. Por que aquela pessoa que diz, menina, fulana é minha vizinha, Maria é minha vizinha, mas é mais amiga minha do que minha irmã, não é Maria? Mais amiga minha do que minha irmã. Puxa vida. Aí eu chego para Maria, estou com um problema assim, assim. Aí Maria me aconselha. Aí amanhã Maria vai, Sueli, eu estou com um problema assim. Aí Sueli troca informação. E a gente vai criando aquele laço de afinidade. Puxa vida, por que será que eu tenho mais afinidade com ela? Ela é só minha vizinha. Porque a gente construiu isso em outras vidas. E foi permitido pela espiritualidade que vinha com essa aproximação para construir e solidificar o que o amor se perpetua. Continuando aqui. Nossa, tem que passar. Aí ele fala sobre família carnal e família espiritual. As afinidades da alma, as famílias se reúnem. O mentor. Quem é o mentor das famílias? O amor e a sabedoria. O corpo vem do corpo e se extingue com o tempo. Simpatia e as tendências formam os grupos familiares. Porque a gente desencarna aqui, mas os grupos familiares construídos pela simpatia, eles se reencontram. Eles se reencontram na espiritualidade. Porém, aqueles que foram formados por interesses carnais ou outros interesses, eles se extinguem aqui mesmo. Porque não tem a afinidade de eu me encontrar. Por que eu vou me encontrar com Chiquinha lá no mundo espiritual? Ela me fez mal, papapá. O que nos unia era o interesse. Ela tinha uma fábrica, eu tinha interesse de trabalhar na fábrica dela. Porém, estava Maria e Fátima. Maria, Fátima, a gente vai lá, se encontra, evolui junto. E, se puder, as três reencarnam juntos. Se não, uma vai apoiando a outra. Possivelmente uma encarne, a outra não. E onde quer que esteja, a afinidade de amor vai ser presente. O espírito, simpatias e as tendências formam os grupos familiares. O espírito já existia antes da formação do corpo. Afeições carnais se extinguem e as espirituais são duráveis. É como eu disse, os interesses não se constroem nada em cima de interesse. O interesse vamos lá, meu amigo aqui é dono de uma empresa, olha, ele é dono de uma empresa, talvez esteja precisando de uma pessoa lá, eu vou lá, faço amizade com ele, daqui a pouco estou frequentando a casa dele. Há amor aí, há afinidade, não é um jogo de interesse da minha pessoa para com a pessoa dele. Então, quando daqui partimos, ninguém vai se procurar. Então, caráter e gostos em que nada se assemelham. Deus prova para uns e progresso para outros. Aí ele diz aqui, a doutrina espírita esclarece para nós sobre a importante função educadora e regeneradora da família.
A família é tudo. Se a gente bem souber conviver com a nossa família, olha, eu agora sou avó, né, Maria? Eu tô uma avó tão boba, todo tanto eu falo do meu neto, mas é muito bom ser avó. Era um sonho de tanto tempo atrás e agora realizado. E eu fico pensando assim, como será que está meu neto hoje? E como é que ele está? E eu tô doida que ele já comece a comer aquela comidinha mais pastosa, né? Para ver a evolução. E como isso é importante, a gente poder fazer oração pelos nossos filhos, independente de onde eles estejam, independente das suas condições financeiras. Pai, mãe, façam prece pelos seus filhos. Filhos, façam prece pelos seus pais. Precisamos dessa união, dessa solidariedade em prol do amor, em prol da nossa própria evolução. Então, diante de processos de edificação moral do homem, percebemos então que a família pode contribuir de maneira abrangente dentro da proposta de educação da humanidade, do homem como ser espiritual, apontando o lar e tudo que este poderá oferecer para a formação desse homem de bem amanhã. O homem do bem, de bem, ele é feito da educação do lar. Gente, uma coisa que eu trago para mim desde o ensinamento da minha mãe, nosso lar é sagrado. Não vamos permitir que palavras de baixo calão se perpetuem no nosso lar. Eu sei que cada pessoa tem sua maneira de viver, né? Não estou fazendo aqui receita de bolo para ninguém, mas é importante da gente respeitar aquele espaço sagrado que Deus nos deu como presente. Olha, tem pessoas com energia tão pesada, que é melhor a gente deixar fora do âmbito do nosso lar. Porque, por mais que a gente queira, aquela pessoa começa assim, olha, ela comprou, não sei o quê, e começa a energizar negativamente a nossa casa, entendeu? Então, prece, evangelho. Quem faz evangelho no lar aqui? Eu faço nas terças-feiras, entendeu? Então, é uma coisa muito saudável para harmonizar a nossa casa, harmonizar nós mesmos, né? Então, essa questão de palavras de baixo calão, eu acho tão desnecessária, sabe? Isso deixa uma coisa assim tão pesada dentro da casa da gente. Mas, como eu disse, não estou trazendo receita de bolo para ninguém e todo mundo tem um livre-arbítrio para saber como conduz a sua casa da melhor forma. Tem esse livro que eu não tenho, eu tive acesso a ele pela internet. SOS Família. E comecei a ler algumas coisas e achei interessante a definição que Joana de Ângeli faz sobre a família. Ela diz que é um grupo de espíritos normalmente necessitados, e quem não é, desajustados em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. O que seria de nós sem a reencarnação? Nada. Nós não seríamos realmente nada. E aí ela diz mais, quando no plano espiritual, despertos para o alcance de nossos erros, de nossas mazelas morais, consciente dos nossos compromissos que assumimos com os outros e que na maioria das vezes falimos, na maioria das vezes a gente fala aquele compromisso que a gente teve na erradicidade. Olha, eu vou fazer isso. A grande maioria da gente falha nesses nossos compromissos. Ela continua dizendo, solicitamos aos instrutores espirituais um novo retorno à vida física, carregando as provas necessárias para o nosso ressarcimento, reencontrando assim as almas simpáticas, as almas adversárias, que farão parte do mecanismo e aprendizado, e abraçando a responsabilidade perante os nossos tutores espirituais, que zelam pelo nosso progresso. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente, muita gente diz, há um novo estilo de famílias, né?
homoafetivas, a gente vai ver isso, que eu fiz questão de pesquisar sobre isso também, né? Isso é o fim do mundo. O fim do mundo não existe, para começar. Mas o fim da gente existe. E pudermos sair daqui, desse mundo, melhor do que quando aqui chegamos, será bem mais interessante. E termos um sentimento de amor. Essa é a grande diferença de um para o outro. Então, quem tiver acesso a esse livro de Joana de Ângelo é bem interessante. Pelo espírito de Divaldo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângelo. Ele não é muito grosso não, tá? Eu estava vendo na internet, ele não é muito grosso não. Allan Kardec nos dá uma visão ampla dessa questão iluminada pela luz da reencarnação, no capítulo 4 do Evangelho. Compreendemos então que o reencarnante veste a roupagem da inocência, aquela criancinha que acaba de nascer, e se expressa relativamente como um novo indivíduo. Mas a roupagem, olha que coisa interessante, a roupagem é frágil e permite ao indivíduo o aflorar de ideias inatas, tendências, defeitos e virtudes que estão nas nossas matrizes perispirituais. Tem uns vídeos na internet de crianças, de uma certa forma é engraçado, mas se a gente for ver por outro ângulo, que bota a mão na cintura, levanta assim, responde a mãe, bota o dedinho assim, e todo mundo, é muito engraçado. Não deixa de ser, mas é preocupante. Como essa menina ou menino vai chegar na fase adulta? Se tem a idade, ela já está falando assim, aí entra os pais, os conselhos dos pais, né? A educação que essa criança vai receber. E tudo isso já no comecinho, para não deixar a coisa se perpetuar, porque sabe-se lá onde vai chegar, né? E é bonitinho, é engraçado. Eu vejo muito vídeo assim. São crianças, como é que diz? Azuis, como é que diz? Crianças cristais. Essas crianças cristais, ela é dotada por uma inteligência muito além da gente. Mas tem algumas cristalzinhas dessa que tem um comportamento já um tanto quanto... Bota o freio, porque senão o negócio vai complicar lá na frente. Tem outro livro aqui que eu acho que muita gente aqui já leu. Esse aqui eu tenho em casa, se chama Jesus no Lar. A melhor escola ainda é o lar. Não deixa de ser. Já nos dizem os benfeitores espirituais. O lar, ele define aqui o lar como um conjunto de pessoas da família, vivendo sobre o mesmo teto. Nele, o indivíduo nasce, cresce e se educa. Se educa. Essa é a parte mais importante. Nascer e crescer. Em qualquer canto a gente pode nascer e crescer. Mas se educar, essa responsabilidade deve ser dos pais. Não deixar para a escola, tá? Neio Lúcio, nesse livro, ele diz: nos traz as palavras de Jesus. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em ciclo são lições. Eu achei isso muito bonito, muito profundo, extremamente necessário para que a gente possa refletir. Então, todas as experiências que partilhamos da vida doméstica são um rico e profundo material que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados. Não tem aquele pai e aquela mãe que faz: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E o erro já está aí. Porque a gente consegue aprender mais olhando, né? Ah, meu pai fuma. Aí você também, já em ter idade, começa a fumar também. Aí o pai chega, eu não disse que era para não fazer isso, mas o senhor faz. Que esse exemplo seja, não só fale, porque as palavras o vento leva.
As ações, ela vivifica. Então não adianta dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Sejamos exemplos. Desenvolvendo assim a tolerância. Então, todas as experiências que partilhamos na vida doméstica são um rico e profundo material que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados, desenvolvendo assim a tolerância, a paciência, a compreensão, perdão, trabalho, bondade, enfim. Poderemos nos desenvolver no lar e assim estaremos trabalhando na renovação de nós mesmos, de nossos lares e de toda a humanidade. Essa humanidade que hoje ainda está doente é porque ainda falta esses sentimentos. É essa mesma humanidade que na peça de teatro a gente vem falar, porque nós não fomos educados ainda para separar o lixo, nós não fomos educados ainda para respeitar o planeta, porque existe, está dizendo, enchente demais um lugar, seca em outro. Nós somos os responsáveis. Mas eu não fiz nada. Aí está um começo da irresponsabilidade. Porque nada fazemos, faz parte da nossa irresponsabilidade. Aí, nesse livro Laços de Família, viver em família, podemos comparar a escalar montanhas. Eu achei isso tão interessante, é igual a escada que eu sempre falo. Que significa superar as nossas dificuldades e vencer os nossos obstáculos. É claro que alguns de nós permanecemos rebeldes, e como, né? Não tem aquela pessoa que por mais que você mostre que ela está no caminho errado, ela teima, bate o pé e diz, eu sou o certo. Quem manda em mim sou eu. E aí, trace seu caminho, na hora certa o boleto chega para pagar. É claro que alguns de nós permanecemos rebeldes a essas oportunidades de reconciliação, de aprendizado, de reajuste e de desenvolvimento afetivo que nós encontramos dentro do lar, ou deveríamos encontrar dentro do lar. E muitas vezes, diante da nossa dificuldade ainda, estacionamos com a nossa dureza de coração. Aquele filho que o pai chega fazendo tudo por ele, mas ele não melhora. Aí vem a vida lá fora e encarcera, ou leva em tenra idade, e ele vai sofrer na espiritualidade. Por quê? Porque não conseguiu ouvir aqueles que o amavam, que estava educando. E ainda carregava uma dureza de coração muito grande. E continua aqui. É claro que uma nova possibilidade nos será oferecida para podermos vencer a nós mesmos e enfrentar os problemas causados, ou melhor, as dificuldades que não conseguimos superar. Superar a dificuldade é o caminhar da gente. Todos os dias a gente pode encontrar dificuldades. Agora, cabe a cada um de nós superar essa dificuldade. A gente tem dois caminhos a seguir. Ou aprender a superar as dificuldades, ou abraçar dificuldades e se fazer de vítima. É um caminho, é uma escolha de qualquer um de nós. Eu prefiro aprender a superar as dificuldades. Posso cair hoje, mas eu vou cair mais forte, amanhã eu vou me levantar, caio de novo, caio mais forte, vou me levantar. Uma hora eu vou ficar em pé. Nesse outro livro, Leis de Amor, de Emmanuel também, ele diz o seguinte: de que precisamos para vencer a luta doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. De certo, a gente não tem ainda esses sentimentos todos. Mas se a gente tiver um desses, já está no caminho. Né? Os deveres de cada um de nós, como pais, mães, filhos, irmãos,
bem cumpridos e carregados com alegria, fazem que coletivamente o lar seja um ambiente de paz e satisfação. Seria tão bom se em todos os lares a gente encontrasse essa compreensão, né? Mas infelizmente a gente não consegue ver isso em todos os lares. Retornamos ao corpo físico para dar continuidade à nossa tarefa que foi interrompida. E através da reencarnação teremos nova oportunidade para esse trabalho no campo do progresso evolutivo de cada um de nós. Para isso, precisamos de um porto seguro onde passamos a recomeçar a jornada, que é a família. Bem, quando eu comecei aqui, eu falei dessas novas famílias homoafetivas, que muitas pessoas ainda têm preconceitos. Ok, vamos pensar um pouco. Quantas crianças a gente ainda hoje vê jogada em lata de lixo? Aí vem uma família homoafetiva e adota. O que esse casal fez? Amor. Sem preconceito, porque a doutrina espírita, ela não tem preconceito. Ela não distingue nada, mas ela prega o amor. Então, se a gente tirar o preconceito das nossas vidas e deixar falar, sentir e multiplicar o amor, cenas como essa, que é um tempo desse atrás, uma criança foi achada na lata do lixo, vai diminuir. E qual é o problema de um casal homoafetivo adotar uma criança? Ter uma criança. Tem, eu acho que todo mundo sabe, o humorista Paulo Gustavo, antes de desencarnar, adotou 2 meninos. E que o marido dele até hoje cria as crianças. Agora, o que seria dessas crianças sem uma adoção? Eles tinham condições financeiras e o mais e melhor, tinham condições de amor. Porque, sinceramente, ninguém adota uma criança, no meu entendimento, para fazer malvadeza. Mas a gente adota porque a gente ama. De repente, tem aquele Bruno Gagliasso e a esposa dele, que eu esqueci o nome. A esposa de Bruno Gagliasso. Giovana. Eles adotaram uma criança, porque não, um casalzinho, né? Porque na época não tinham condições de ter filho, ela não conseguia gerar um filho. O que é que aconteceu depois? Ela engravidou. Né? Então isso se chama amor em exercício. Enquanto a gente aponta o dedo, porque fulano, porque cicrano, porque isso, aquilo outro, a gente deixa de compreender por que as pessoas estão fazendo isso. É tão simples. Simples como tomar um gole d'água. Isso se chama amor, o exercício do amor. Então não importa. E eu botei aqui, o Espiritismo não tem uma posição oficial sobre famílias homoafetivas, mas a doutrina espírita valoriza a fraternidade e a comunhão de pensamentos. A família espírita é formada por espíritos ligados pelo afeto, pela comunhão de pensamentos e não por laços consanguíneos. A família é uma reunião de espíritos que se exercitam na experiência da evolução. E esses casais homoafetivos, eles estão trabalhando para a evolução. A família deve reinar a fraternidade, a fim de se ampliar os sentimentos de amor no futuro, começando nesse presente, no aqui e agora. São oportunidades que surgem, né? Então, não vamos desprezar essas oportunidades. E aí eu trouxe mais uma informação de cunho jurídico, mas dentro do contexto, é possível que casais homoafetivos adotem crianças no Brasil, isso desde 2015, agora há pouco, só 10 anos. Quando o Supremo Tribunal, graças a Deus, reconheceu a adoção homoparental. E como funciona? Aqui tem como funciona. Não vou adentrar nessa parte jurídica, mas é importante a gente saber que há essa possibilidade,
Entendeu? E isso é importante para a nossa evolução. A gente tirar essas coisas de preconceito. A gente tem preconceito com idade, cor, condição social. Sabe com quem está falando? Eu sou a juíza de não sei o que lá de onde, entendeu? E você? Quem é você? Aí a gente começa exterminando esses preconceitos que ainda trazemos de vidas pretéritas, que ainda muitas vezes está enraizado dentro da gente, né? E começa a ter uma ampla visão do verdadeiro sentimento de amor. Nossa, minha onda já passou. Então, Kardec termina essas considerações apresentando 4 alternativas de existência na Terra para o homem do futuro. O nada, segundo a doutrina materialista. Ou seja, morreu, acabou e não tem mais para onde ir. A absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. A conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina católica e protestante. A conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. E ele faz as últimas colocações dizendo: de acordo com as 2 primeiras, os laços de família são rompidos pela morte. Morreu, acabou. Eu já ouvi tanto isso. Com a terceira, somente poderão se reencontrar os membros da família se estiverem no mesmo lugar. Ou seja, quem está no céu se encontra com quem está no céu. Quem está no inferno vai se encontrar com quem está no inferno. E com a pluralidade das existências, a progressão se fazendo de forma gradual, há sempre a certeza de nós nos reencontrarmos, da continuidade das relações entre os que se amam, e é nesse relacionamento amoroso que se constitui a verdadeira família. Nós aqui somos a família, podemos nos dizer, nós somos uma família espírita. Mas dentro do lar de cada um de nós, independente se a gente mora só ou não, nós temos uma família. Então, amemos-nos uns aos outros, como o Pai nos ensinou, vamos nos respeitar e vamos aceitar as diferenças que ainda tem na nossa família, porque estamos trabalhando para a nossa evolução e o nosso caminhar. Que Deus nos guie, nos ilumine e nos abençoe, Senhor, para que possamos ter um resto de semana bastante promissor. Deus seja louvado. Vamos agradecer à irmã Sueli por os ricos ensinamentos, à irmã Rejane, porque fica a prece inicial, a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nessa noite. Vamos agradecer ao Pai Supremo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelo perfume das flores, pelo sol que nos aquece, pelo sol que ilumina qualquer escuridão. Que a doce paz, que o doce amor de Jesus esteja sobre nós. Que nós possamos ir para os nossos lares em paz, porque em paz é que chegamos. Que Deus seja louvado. Com essa rogativa de prece, damos por encerrada a reunião pública da noite de hoje.